Senhor, essa manhã fala conosco. Fala uma palavra que nos edifica, que nos governa, que nos encoraja. Abençoa os seus filhos, abençoa a tua igreja. Senhor, que a tua autoridade, que o teu governo esteja nesse lugar. Seja soberano, aquele que é justo, aquele que é misericordioso, aquele que governa todas as coisas. Governe este lugar, governe esse ambiente, essa atmosfera, que seja uma atmosfera do teu espírito, da tua autoridade. Abençoa cada família, cada irmão aqui representado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e a sua casa. Você está no melhor lugar. O melhor lugar para se estar é onde está o Senhor. Onde está o Senhor, nós devemos também estar. E é nesse ambiente, nessa atmosfera, onde somos cuidados, somos protegidos e somos governados pelo Senhor. Aleluia! Nós estamos desfrutando nesse período de 3 meses que o Senhor nos deu, do livro de Gênesis, aquilo que está em Gênesis, e que nessa manhã o Senhor continue falando conosco, nos encorajando, nos colocando debaixo do seu governo, debaixo da sua direção, debaixo da sua instrução. Que possamos abrir o nosso coração, abrir-nos para o Senhor, para a sua palavra. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade e em realidade. Você está aí, eu estou aqui. Mas você que está aí deve adorar. Você que está aí deve engrandecer o nome do Senhor. Você que está aí deve dizer amém, aleluia, glória a Deus. Nós devemos ter esse exercício, o exercício do Espírito, um exercício de responder à palavra de Deus. Amém? Amém. Fala assim, Deus me deu uma boca. Me deu 2 ouvidos. Aleluia. Amém. 2 olhos. Então nós estamos aqui para ver. Fala assim, eu estou aqui para ver, para ouvir e para falar. Ver, ouvir e falar. Aleluia. Então você tem que fazer esse exercício nessa manhã. Você tem que ter esse entendimento que você veio aqui para ver, ouvir e falar. Aleluia. Você não está aqui simplesmente para ver e ouvir, mas está aqui também para falar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quero te encorajar para que você participe da comunhão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando você participa da comunhão, irmão, aleluia, algo começa a acontecer no seu interior. Mas se você ficar em silêncio, nada acontece no seu interior. Nós devemos responder à palavra de Deus. Nós devemos responder aquilo que Deus quer fazer nessa manhã. Você não está aqui apenas como um espectador. Você está aqui porque Deus quer fazer algo na sua vida. Ele quer governar a sua vida. E para isso você precisa responder ao falar de Deus. Amém? Amém? Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 3. Amém? Amém? Diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz o seguinte, amém? Amém? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus o abençoou e lhe disse, sede fecundo,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aleluia! E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Aleluia! Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia, e viu Deus que era muito bom. A palavra dessa manhã, o governo de Deus em Gênesis, o governo de Deus no livro de Gênesis. Quando nós falamos de governo, nós lembramos de soberania, nós lembramos de leis, de ordem e de autoridade. O governo dessa terra, todo governo tem a sua lei, tem a sua autoridade, tem a sua administração, aleluia, ela tem a sua autoridade principal dentro do governo, tem os seus ministros e tem aqueles também administradores, governadores e etc. Amém? Isso representa um governo de uma nação. Amém? Estão acompanhando comigo? O governo de uma nação. E esse governo dessa nação tem a sua autoridade máxima, que é representada pelo seu presidente. Amém? Aleluia! Não se esqueça, nós temos uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos. Quer dizer que nós temos que ouvir e temos que também participar. Aleluia! Você está aí para participar, entenda isso nessa manhã. Você está aí para participar, não para ser um mero ouvinte. Aleluia! Aumenta o seu amém. Aumenta o seu aleluia. Aumenta o seu glória a Deus. Vai aumentando o nível, você vai aumentando o nível e você vai sendo edificado, você vai sendo encorajado. Então todo governo tem a sua autoridade. Amém? E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós precisamos ver também que Deus fez tudo debaixo de um governo. Na criação havia um governo. Que governo é esse? O governo de Deus. E ele é a autoridade máxima. Quando ele começou a criar todas as coisas, a palavra que ecoou foi: haja luz. Haja luz. Primeira palavra do governo de Deus. Haja luz. E houve luz. O que Deus fala, acontece. Quando Deus começou a falar, as coisas começaram a ganhar forma. Então, no governo de Deus, a lei, a ordem. E Deus começou a falar aquilo que estava no seu coração. E as coisas começaram a acontecer. Aleluia. Criou Deus o céu e a terra. Criou Deus o céu e a terra. Ele começou a criar. E começou a manifestar a sua luz. Aleluia. Onde tem a palavra, tem a luz. A luz traz a palavra e a palavra traz a sua luz. A palavra manifesta a luz de Deus. Tudo que você precisa nesse dia é da luz de Deus. E se a luz de Deus, através da palavra de Deus, entrar em você, o seu interior vai ganhar vida.
o seu interior será iluminado. Louvado seja o Senhor. Então Deus quer governar a terra, quer governar o céu, quer governar o homem. Aleluia. Deus não faz nada imperfeito. Deus, na sua criação, Ele fez tudo perfeito. E Ele criou esse homem, que é a sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança, e colocou esse homem no jardim e deu uma ordem. Se tem governo, nesse governo tem ordem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fala, governo. Tem ordem? Aleluia! Deus não é desorganizado. Fala para o teu irmão, Deus não é desorganizado. Aleluia! Deus não é, Ele tem ordem. Aleluia! Nossa vida, irmãos, muitas das vezes é desorganizada. Nós não temos hora para acordar, não tem hora para descansar, não tem hora para dormir. Mas o governo de Deus não é assim. Deus governou e Deus colocou todas as suas coisas em ordem. Sua criação está em ordem. Amém? Amém. Céu, terra, firmamento. Aleluia. Amém. Os animais, tudo está em ordem. Mas Ele criou o homem. Ao criar todas as coisas, o céu, a terra, firmamento, os animais, aleluia, Deus disse bom. Mas quando Ele criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, ecoou uma voz, muito bom. Aleluia, muito bom. Quando Deus olha para nós, Ele olha para a sua criação, Ele olha para o homem, que é a coroa da sua criação, ecoa da sua voz potente, da sua voz cheia de poder, cheia de autoridade. Muito bom! Você não é obra do acaso. Você não está entendendo. Você não é obra do acaso. Você é especial para Deus. Você foi colocado no governo de Deus de uma maneira especial. Aleluia. Você deve valorizar isso. Você não deve estar aqui simplesmente observando as coisas. Deve entender que Deus te colocou aqui de uma maneira muito especial. Amém? Muito especial. E Ele disse: o homem que eu criei é muito bom. O homem que eu criei é muito bom. Não é só bom, é muito bom. E agora Ele pega esse homem que Ele criou e coloca no jardim. E deu uma ordem para esse homem, para que ele pudesse governar e guardar o jardim. Sujeitar, ter domínio. Governo é uma questão de domínio. Ele tinha que dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Tinha essa ordem sobre o homem. Ele recebeu essa autoridade e recebeu esse poder. Aleluia. Você, quando está alinhado com Deus, está na comunhão com Deus, está na oração, você recebe poder. Você recebe autoridade.
A palavra diz: eis que vos dei autoridade para pisar na cabeça da serpente e escorpião. Você não simplesmente é um homem criado, mas é um homem também que recebeu autoridade. Você às vezes fica aí vivendo uma vida de coitado, uma vida mais ou menos. Irmãos, não viva uma vida mais ou menos. Não viva uma vida de coitado, porque Deus te deu autoridade para pisar, irmão, para governar. Essa autoridade, ela não tem base na sua própria capacidade, mas a autoridade vem de Deus. O governo é de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! E quando você entende que dentro da criação de Deus, você não é qualquer pessoa. Quando você olha para essa terra, você deve entender que você não é qualquer pessoa. Aleluia! Que você foi colocado com um objetivo, com um plano, com um propósito, com um destino. E Deus quer te usar. Então ele coloca esse homem no jardim, colocou o casal no jardim. E eles tinham que cuidar daquele jardim, para que a vida crescesse no jardim. E guardar para que a serpente, o inimigo, não entrasse no jardim. Talvez você fale nessa manhã: eu já ouvi tudo isso, irmão, eu conheço tudo isso, eu sou entendedor dessas coisas todas. Mas quantas coisas dessas coisas você faz? O quanto você mesmo governa? O quanto da vida está crescendo em você? Você pode ter entendimento, irmão. Você pode ter um conhecimento até mesmo rasteiro, superficial das coisas. Mas a questão da autoridade do governo não está sobre a sua vida. O que queremos nessa manhã é que possamos entender, sermos despertados no nosso espírito, que Deus governa todas as coisas. E que Ele colocou esse governo sobre nós. Hebreus fala que Ele sustenta e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi por isso que Ele fez o universo, através da palavra do seu poder. O poder está na palavra, irmão. Aleluia. O livro de Provérbios fala: quem administra, quem sabe bem manusear a palavra, dela se alimenta. Às vezes, sabe por que não há poder na sua vida, não há autoridade na sua vida? É porque você não sabe administrar a palavra. Pessoas que não sabem administrar a palavra sofrem muitas derrotas. Administrar a palavra de que forma? É aquilo que você fala. O que você fala durante o dia é o que você vai comer. É o que você vai desfrutar. A vida está ruim. País não está bom. Você começa falando o dia todo. Acordou de manhã. País não está bom. A vida não está boa. É a cólera. É a água que está suja. É não sei mais o que. E você vai falando. Vai semeando. Vai semeando as palavras. Vai semeando as palavras. Final do dia você vai colher o quê? Me pergunta. Que eu vou te responder. Fala assim: irmão, eu vou colher o quê? Pergunta para mim: eu vou colher o quê? Fala com força: eu vou colher o quê? Morte. É a colheita, irmão. Você vai colher perseguição. Você vai colher aquilo que você não deveria colher. Por quê? Você não está fazendo o quê? Não está guardando o jardim.
Quando você não guarda o jardim, a serpente, ela vai entrar. Nós devemos proteger o jardim. Nós devemos proteger a nossa vida. Como é que você protege a sua vida? Como é que você protege ela? Você protege ela na oração. Você protege declarando palavras que edificam. Você já tem um discernimento que as coisas não estão funcionando bem. Mas não é porque as coisas não estão funcionando bem que você vai entrar com a sua língua, com a sua palavra, naquele campo, naquele ambiente, que as coisas não estão funcionando bem. Você deve declarar, amém? Com fé, no Espírito, palavras de vida. E aí a sua circunstância, o seu ambiente, a sua atmosfera, ela vai mudar. Porque todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Então, quando você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a fazer queixas, o que é que acontece? Você sai debaixo do governo. É só isso que acontece. Nós saímos debaixo do governo de Deus e outro começa a governar, que não é Deus. Aí, a primeira ideia que vier de alguém, você vai receber e vai praticar. Aí no final dá o quê? Dá errado, porque você está fora do governo, não está debaixo do governo. O que devemos estar nessa manhã, buscar estarmos debaixo desse governo de Deus. Quando eles estavam no jardim, Deus vinha, a sua voz estava passeando no jardim, tinha comunhão com eles. Mas quando a serpente entrou, eles foram desconectados da voz, desconectado da presença. Se você não está debaixo do governo, no Espírito, a serpente entra e ela vai te desconectar da voz de Deus, da voz do Espírito. Aleluia! Então nós vemos que no governo de Deus, tudo é soberano, tudo é justo. Aleluia! E Ele também é um Deus de misericórdia. Nós, muitas das vezes, não exercemos misericórdia, mas Deus, Ele usa de misericórdia para cada um de nós. Aleluia! Então, o governo de Deus é soberano. A autoridade é dele. O governo é dele. A soberania é dele. Mas ele também é justo. O governo de Deus é um governo de justiça. Não tem uma vida na prática da injustiça, irmão. Porque o governo de Deus é justo. Aleluia! Não seja uma pessoa que não tem misericórdia. Porque o governo de Deus é misericórdia. Ele é misericordioso. Aleluia! Aleluia! Amém? Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos um Deus que está governando, que está administrando todas as coisas com ordens, com leis, com soberania. Aleluia! Nada foge o controle de Deus. Irmão, nada nessa terra foge ao controle de Deus. Tudo é controlado por Deus. Aquele fogo lá nos Estados Unidos está controlado. O homem pensa que pode fazer muitas coisas, mas só tem um nessa terra que controla todas as coisas. Ele controla, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Deus. E Ele é vivo e verdadeiro.
Ele controla. O seu reino, o seu governo é sempre eterno, irmãos. Não tem fim. E ele é um governo de justiça. E ele reina de eternidade a eternidade. Aleluia! Se a sua vida está sem governo, as coisas não têm dado certo para você, não está acontecendo, você deve se perguntar: Senhor, eu estou debaixo do seu governo ou estou vivendo uma vida independente ao seu governo? Você deve se perguntar. Amém? As 2 últimas semanas, queria dar testemunho, as 2 últimas semanas de muitos acontecimentos, também de muitas preocupações, mas eu resolvi entrar debaixo do governo de Deus e falei para o Senhor: Senhor, eu vou dar nome para a minha semana. Aprenda isso, irmão. Dia de hoje, amém? Já dá nome para a tua semana. Aleluia! O que é dar nome para a tua semana? Dar nome para a tua semana é aquilo que você deseja que aconteça contigo naquela semana. E eu dei nome para a minha semana. E o nome da minha semana foi Semana de Milagres e do Sobrenatural de Deus. A pergunta é: aconteceu ou não aconteceu? Eu vou dizer para você que aconteceu. Amém? E como aconteceu? Não estou vendo mais nada, essa vida de óculos. E como aconteceu, irmãos? Os milagres aconteceram. Você não se alegra? Mas eu dei nome para minha semana, para que eu pudesse estar debaixo do governo de Deus. Senhor, eu vou colocar a minha vida, a minha família, tudo que me envolve debaixo do seu governo. E a minha semana tem esse nome. E aí passou a outra semana, que é essa semana que terminou, também dei nome. Aleluia. Eu dei nome da recompensa e da colheita de Deus. Você não está entendendo? Dei nome de recompensa e da colheita de Deus. Dá nome para a tua semana, irmãos. Não comece a semana sem propósito, sem ser governado. Amém? Você precisa ser governado por Deus. Aleluia! Amém. E quando você está sendo governado, controlado por Deus, amém? Toda a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, aquilo que você faz, você coloca nas mãos de Deus. Aleluia! O maior problema do homem é a sua independência. Amém? Dele querer andar independente, de querer fazer as coisas independente. Quando o homem quer fazer as coisas independente de Deus, resultado final, vai dar errado. Amém? Vai dar errado. Com Deus, irmão, quando você está com Deus, está andando com Deus, está andando com Ele. Amém? Enoque andava com Deus. Aleluia! Enoque andava com Deus. Aqui na terra, mas com os olhos no céu. Se você andar com Deus, você vai colocar todas as coisas na mão de Deus. Irmão, nós precisamos discernir, nós precisamos entender se nós estamos andando com Deus ou não. Se as coisas que estamos fazendo estão sob o controle e o governo de Deus ou não, irmãos. Não basta entender que existe um Deus,
que Ele é o Criador, que Ele faz todas as coisas, mas é se eu estou sujeito ao governo dEle ou não. Quem é que está controlando a sua vida? Quem é que está governando a sua vida? Você está sujeito ao governo de quem? Quem é que tem autoridade sobre a sua vida? É Deus? Se Deus está governando, quando você faz as coisas, você pede permissão. Senhor, me permita fazer isto. Me permita fazer esse negócio. Me permita colocar minha empresa no cuidado desta sociedade. Me permita fazer parceria com esta pessoa. Olha, irmão. Me permita, Senhor, me conectar a esta pessoa. Nós não fazemos nada disso. Simplesmente tomamos nossas decisões e vamos. Aí depois, quando dá errado, culpamos Satanás. Aí quando não culpa Satanás, culpa Deus. Deus é injusto, Deus não me abençoa, Deus não tem me visto o quanto. Até podemos falar, né? Eu dizimo, eu dou oferta. Irmão, não é isso. A questão é, você está debaixo do governo de quem? Quem é que está administrando a sua vida? Amém? É igual o governo de Deus. Eu vou trazer o governo de Deus, amém? Para a sua ordem. Olha o governo de Deus como é que é. Tudo em ordem. Deus, amém? Deus. Cristo. Homem. Amém? Aleluia? É o governo de Deus. E o seu governo está onde? Na igreja. Aleluia. A Bíblia, Efésios, fala que ele é o cabeça da igreja. Que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Nos deu a igreja, que é a coluna e base da verdade. Que é a noiva, é a guerreira. Aleluia! A igreja, ela é a noiva, ela é a guerreira, ela deve se submeter ao noivo. Aleluia! Você já viu a noiva que vai para um lugar, não dá satisfação para o noivo? Essa noiva, ela está desencabeçada, irmão. Ela está com um problema. Você já viu o relacionamento que você não comunica nada? Não há comunicação? Amém? Aleluia. Vou trazer agora o governo para a família. Amém? Governo de Deus na família. Amém? Governo de Deus na família. Amém? Aleluia. Amém. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Na família. Quem é o provedor? Quem cuida da casa? O homem cuida da casa? Mulher. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Essas coisas as pessoas não gostam muito de ouvir. Amém? Mas no governo de Deus, na família, amém? Homem, mulher e filhos. Esse é o governo na família. Quem tem que prover? É o homem. Quem tem que cuidar da casa? É a mulher. Se essa ordem aí se mexer, tem problema. Irmão, irmã, você pode até não gostar,
marido, esposa, você pode até não gostar, mas a ordem de Deus, o governo de Deus para a família, provedor é o homem. Quem cuida da casa é a mulher. Lá ela que sabe onde está a panela, onde está o copo, onde está... O homem sabe onde está o copo. Ele tem que prover. Tem que amar. E cabe à sua auxiliadora se submeter. Amém? Amém? Aleluia! O amém diminuiu, a glória diminuiu, é porque o avião começou a aterrissar. Aí começa a aplicação da palavra, a gente fica se mexendo nas cadeiras, se torce, mas essa é a ordem de Deus para a família, irmão. Não mexa nessa administração. Quando você mexe nessa administração, a casa começa a ficar confusa. Mulher quer construir, marido quer lavar a louça, não é problema, não tem problema, não tem problema, amém, irmão? Não tem problema. É porque também tem a vida comum do lar, amém? Mas Deus estabeleceu uma ordem. Aleluia! Eu, quando estava lendo, estava desfrutando da palavra, também estava sendo iluminado. Essa palavra deve trazer luz para nós. Irmão. Que na nossa família as coisas devem estar em ordem. Sabe por que muitas das vezes as coisas não estão em ordem na igreja? É porque na nossa casa não está em ordem. Se não tem ordem, se não tem administração na nossa casa, como é que você vai na igreja? Você vai administrar aqui? Amém? Então veja bem. Amém? Amém? Maridos, veja bem qual é o seu lugar no lar. Mulher, amém. Esposa, amém. Veja bem qual é o seu papel no lar. Filhos, amém. Filhos, amém. Vejam qual é o seu papel. Estão na casa dos pais, não tem porque eu não vou, porque eu não faço, porque eu não quero, porque não me manda. Quem te disse que não te manda? Você está debaixo de uma lei governamental dos seus pais. Não, agora eu decidi que na minha casa, aqui, vou usar, vou chegar a hora que eu quero. Quem te disse isso? Você está desencabeçado. Você está sem governo. E uma pessoa sem governo não tem paz, irmão. Sabe o que acontece com uma pessoa que não tem governo? Não tem paz. Toda vez que você estiver sem paz, está inquieto, está agitado, você está sem governo. Amém? Amém? Eles mexeram com a ordem no jardim. Sabe o que cada um fez? Foi se esconder. Mexeu na ordem do jardim. Quando você começa a mexer na ordem das coisas, vai se esconder. Já olha o irmão, já não encara no olho, porque você está debaixo de outro governo. Pessoas que não estão debaixo do governo de Deus não têm paz, não têm alegria. Amém? Amém. E nós precisamos ter alegria. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, irmão, sabedoria para ficar debaixo do governo dele. Ele quer governar a nossa vida, quer governar nossa família, quer governar a nossa casa, quer governar, amém? Até aquilo que ele deu para nós administrarmos, que são nossos bens. Amém? Os nossos bens, Deus também quer governar, ele quer cuidar. Não que ele está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com nada disso, irmão. Mas ele quer fazer de você um bom administrador. Uma boa administradora. Que cuida bem, amém? Das coisas que ele te confiou, que ele te deu, que ele te entregou. Amém? Então não permita que você saia debaixo do governo de Deus.
Não permita que você tenha uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de tudo tá ruim, tudo nada tá bom, o governo tá ruim, o país tá ruim, minha família não tá boa, entendeu? Fulano não me ama, ciclano... Irmão, esquece essas coisas. Entra debaixo do governo de Deus. Amém? Se você entrar debaixo do governo de Deus, as coisas vão entrar em ordem na sua vida. Por você não estar debaixo, não permanecer debaixo do governo de Deus, as coisas não ficam em ordem. Amém? Queremos que as coisas fiquem em ordem? Então temos que entrar debaixo do... Aleluia! E esse governo é um governo soberano, de justiça, de misericórdia, de paz, um governo de alegria, um governo que não tem fim. Aleluia! E tudo que ele faz é com ordem. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Irmão, que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos conceda graça. E que cada irmão, cada família, jovens, entrem debaixo do governo de Deus. Que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor seja com todos vós. Amém.